Bom dia, pessoal. Beleza? Beleza. Maravilha. Pessoal, a gente está aqui em Assis hoje, aqui na ITEC de Assis, turma do primeiro ano, ensino médio, itinerário formativo em mecânica industrial, tá? E dentro do contexto da disciplina Laboratório de Investigação Científica, nós vamos fazer aqui uma análise geográfica, uma explicação geográfica sobre essa tragédia, né? Que vem aí tomando repercussão nacional, repercussão internacional, né? Refiro-me aqui às chuvas torrenciais e todos os seus efeitos que se deram, né, no Rio Grande do Sul, sobretudo, mas também em algumas áreas de Santa Catarina e também no Paraná, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Que uma tragédia, ela nunca vai ser o resultado de um evento isolado, tá? Uma tragédia, ela não é o resultado de um evento isolado. Uma tragédia dessas dimensões vai ser o quê? O resultado da interação de diversos fatores, tá? Alguns contribuindo mais, outros contribuindo menos, mas a interação desses é que vai resultar numa tragédia como essa que nós estamos aqui, infelizmente, vivenciando, né, na região sul do Brasil, que já ceifou aí a vida de mais de 70 pessoas, mas com toda certeza esse número ainda vai aumentar, porque ainda existem várias pessoas desaparecidas e ainda uma grande quantidade de feridos graves que poderão, infelizmente, mas que ainda poderão vir a óbito, tá? E para a gente entender bem essa dimensão, a primeira coisa que eu gosto de fazer é espacializar o evento. O que é espacializar? Mostrar no território onde está acontecendo e o que está acontecendo, né? Então a gente vai começar aqui fazendo um mapa do território brasileiro, certo? Isso é fundamental. Tá? Para a gente entender melhor. Então vamos começar o seguinte, né? O Rio Grande do Sul vai compreender basicamente o que? Essa área aqui, onde a minha mão está passando, certo? Então vamos lá. Essas chuvas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, elas são na verdade o quê? O resultado de uma somatória de eventos naturais, tá? Mas que em um cenário de mudanças climáticas, de aquecimento global, elas vêm se tornando o quê? Cada vez mais recorrentes. Muita gente fala assim, poxa, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, o planeta vai ficar mais quente. Também, mas não apenas. Esse aumento da temperatura média do planeta, que nós já ultrapassamos 1,6 graus Celsius em relação à era pré-industrial, já vem fazendo com que eventos extremos sejam mais comuns. Eventos de chuva, eventos de seca, eventos de calor e eventos de frio, tá? E aí eu começo explicando a partir de onde? Do Brasil Central, tá? O Brasil Central, ele está exatamente nesse momento sob a influência do quê? De olha o termo que eu vou usar aqui, pessoal. Bloqueio atmosférico, certo? Esse bloqueio atmosférico, tá? Ele é provocado com qual finalidade? Ele resulta em quê? Na formação de uma atmosfera quente e seca, certo? Por que chama bloqueio? Porque ele impede o quê? O avanço de sistemas atmosféricos diferentes de suas características, ou seja, sistemas atmosféricos frios e úmidos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso aqui, tá? Em um cenário de mudanças climáticas, em um cenário de aquecimento global, não apenas a atmosfera fica mais quente, mas os oceanos também estão mais quentes. E é o que vem acontecendo onde? No Oceano Atlântico, certo? Então eu estou tendo o quê? Um Atlântico mais quente, certo? Em toda a sua extensão. Então vamos marcar aqui, ó. Atlântico mais quente. Quando o oceano ele está mais aquecido,
a evaporação de água é maior ou menor? Maior, não é? Águas quentes evaporam mais. Então, essa evaporação maior vai provocar o quê? A formação de uma atmosfera mais úmida. A formação de uma atmosfera mais úmida. Quanto maior for a umidade atmosférica, maiores serão o quê? As probabilidades de chuvas, e chuvas bastante volumosas, tá? Nós temos aqui no Brasil, né, a influência de diversas massas de ar. O que são massas de ar? São grandes volumes gasosos, são grandes fluxos gasosos, certo? Que tem basicamente três características: temperatura, pressão e umidade, certo? E esses fatores, né, essas massas de ar, melhor dizendo, conforme elas vão se deslocando, elas vão exercendo o quê? Uma influência direta no tempo, nas condições atmosféricas daquele local. E aí é que entra o quê? O segundo fator, tá? Que nós temos que considerar. A região sul do Brasil, principalmente nessa época que nós estamos aqui atravessando, o outono, como também o inverno, é muito influenciada por uma massa de ar chamada MPA, massa polar atlântica, certo? A massa polar atlântica, ela é o que? Uma massa fria e úmida. Então, conforme ela vai avançando, ela vai provocando o que? Chuva. E foi exatamente nesse contexto que a entrada de uma MPA fez com que a concentração de umidade e condições de chuva se formassem, certo? E assim as chuvas começaram a acontecer. Só que dentro de um fluxo natural, o que acontece? O sistema entra, o sistema atmosférico entra, e ele vai o quê? Se deslocando até perder suas características. No caso aqui principal, a chuva. Só que, lembra que eu falei desse bloqueio atmosférico? Lembra que eu falei dele? O que aconteceu por conta disso? A umidade não conseguiu o quê? Essa massa se deslocar. Ela ficou o quê? Literalmente presa aqui em cima da região sul. Resultado, as chuvas começaram e não paravam. Começou a chover muito. Por conta das chuvas muito volumosas, o que nós tivemos? O alcance da chamada saturação do solo. O que é saturação do solo? É quando o volume de água que o solo é capaz de absorver atinge o seu limite. Então eu tinha um solo extremamente o quê? Encharcado. E as chuvas continuando. Porém, teve mais um fator. Essa umidade aqui do Atlântico, ela não fica parada sobre o Atlântico. Ela é o que? Deslocada de leste para oeste, né? Ao qual ela é alimentada por uma estrutura florestal, né, de grandes dimensões, que é a chamada floresta amazônica, né? Floresta equatorial ou uma floresta tropical úmida. Então a umidade daqui é deslocada para oeste, soma com a umidade da floresta amazônica, num processo chamado evapotranspiração. Só que essa umidade também não ficou presa aqui, não ficou parada aqui. O deslocamento para o oeste continua. Porém, ela vai chocar onde? Com uma cadeia montanhosa no extremo oeste da América do Sul. Como que nós chamamos? Cordilheira dos Andes, não é? Então essa umidade vem, aqui ela ganha mais força, e ela vem aqui, bate na Cordilheira dos Andes e se desloca para o sul. Então eu tive aqui a atuação do quê? De vários sistemas úmidos sobre essa mesma região.
Estão entendendo? Então, essa somatória de fatores fizeram com que as chuvas fossem tão volumosas. Então, alguém pode me dizer assim: poxa, então a culpa é da natureza? O ser humano então não tem nada a ver com isso? Tem. Nós poderíamos ter evitado, talvez não as chuvas, mas o tamanho das chuvas, as consequências, o tamanho dos estragos, com toda a certeza. Tá? Então eu tive aqui, primeiro, chuvas volumosas, certo? Vamos entender agora o cenário dessa tragédia. Chuvas volumosas. Essas chuvas volumosas provocaram a saturação do solo. Solo saturado absorve menos, consequentemente a água escoa mais pela superfície. Porém, nós vivemos em um país ao qual a cultura do negligenciamento, ao qual a cultura da prevenção, da antecipação dos problemas é muito falha, certo? Então, o que nós vivemos ao longo de décadas, eu diria até mais de séculos, de ocupação do solo? O que nós tivemos? Uma ocupação irregular do solo, tanto urbano como rural. Poxa, o que é ocupação irregular do solo? É muito simples de entender. Ocupação irregular do solo é quando áreas que não poderiam ser ocupadas acabaram sendo. Áreas que deveriam ser ocupadas, que podem ser ocupadas, mas com critérios técnicos, não foram. Resultado, o que eu tive? Desmatamento desenfreado. Mas o que o desmatamento tem a ver com isso? Tudo. Áreas florestadas, áreas com vegetação nativa, o solo absorve mais água. Área sem, absorve menos. Então, com menos árvores, a saturação foi maior. Primeiro ponto. Isso em área rural. Em área urbana, vocês repararam ali nos vídeos que o que nós tivemos? Muitas casas, muitas construções bem na beira dos rios. Vocês repararam isso? Agora, será que a culpa é do rio que invadiu espaços com construções? Ou construções que invadiram espaços que eram dos rios? Né? Todo rio, pessoal, ele tem uma coisa, ele corre sobre um canal chamado calha. Olha aqui. Corre sobre um canal chamado calha. Então eu tenho a calha do rio e o rio. Transbordamentos, pessoal, são normais. Transbordamentos fazem parte da dinâmica natural dos rios. Porém, quando transborda, ele vai ocupar o quê? Temporariamente as margens. Quando o nível baixa, a água volta. Então, a ocupação de áreas próximas a rios tem que ser feita de que maneira? Repertório, questões de Unesp, questões de FUVEST, tanto primeira quanto segunda fase, que sempre caísse em geografia urbana. Tá? O que tem que se fazer? Qual é o ponto máximo de ocupação dessa água? E só a partir daí, vamos pensar que o máximo histórico seja aqui. Vamos supor, só a partir desse ponto é que a ocupação humana pode ser feita. E sabe qual que é o detalhe? Existe o quê? Legislação para isso. Existe conhecimentos técnicos, engenharia para isso. Porém, se aí vem a urbanização orientada pelo capital, a urbanização que negligencia aspectos técnicos de segurança, o que ela faz? Com que, se eu deixar muita área vazia, eu vou deixar o quê? Muita área sem agregação de valor econômico. Então, ao longo de décadas, por omissão do poder público e por ganância de agentes privados, o que nós tivemos? Ocupações em áreas inapropriadas, em áreas que nunca deveriam ter sido o quê? Ocupadas.
Somando a isso, o que nós tivemos? Negligenciamento do poder público. Ou seja, o poder público negligenciou em não criar o quê? Medidas de prevenção, certo? Em não ter medidas rápidas e eficientes durante o momento da tragédia, negligenciou a fiscalização para coibir a ocupação desses lugares, certo? E aí, ainda tivemos o quê? Como eu falei, o negligenciamento pela ganância da ocupação do espaço, ocupação do solo, orientada pelo capital. Nessa sinergia de fatores, nessa sinergia de eventos, o que aconteceu? Esse cenário de tragédia. E o mais importante é que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, não é um evento isolado, nem inédito. Nessas dimensões, no Rio Grande do Sul, sim, mas anualmente nós sempre presenciamos o quê? Tragédias semelhantes em várias outras regiões. Então eu quero aqui, caminhando para o nosso final, dizer para vocês o seguinte, até foi um tema de um vídeo meu ali no canal, ao qual eu disse, chuvas não causam estrago. E não causam, porque as chuvas sempre aconteceram. O que nós estamos vivenciando é um agravamento dos efeitos das chuvas por conta das ações humanas. E em um cenário de mudanças climáticas, os eventos extremos vão ser mais recorrentes, ou seja, mais frequentes, vão acontecer mais vezes, e os seus poderes destrutivos, as suas consequências, serão cada vez maiores. Então, que esse trágico evento que afeta várias áreas da região sul, mas principalmente ainda no Rio Grande do Sul, sirva de exemplo para a sociedade agir de forma responsável, para a sociedade cobrar do poder público, e que os poderes públicos, dentro de suas alçadas e esferas de competência, venham a agir com responsabilidade. Porque a gente não pode mais, daqui um ano, daqui a 2 anos, nós não podemos mais se dar ao luxo de novamente chorar vítimas que perderam suas vidas, em razão do quê? De coisas que poderiam ter sido evitadas. Isso sem falar nos efeitos, psicológicos dos sobreviventes. Desenvolvimento de depressão, desenvolvimento de síndrome do pânico, e tantas outras enfermidades que poderão afetar a saúde emocional dos seus sobreviventes. Então, gente, óbvio, num contexto diferente, mas o que aconteceu em Mariana e Brumadinho também foi o quê? Fruto do negligenciamento. Essa tragédia, ela foi agravada, não vou dizer que ela foi fruto, mas agravada pelo negligenciamento. Então, para aqueles que negam o aquecimento global, tá aí. E se a vida humana para alguns não importarem, então olhem as perdas econômicas, que até o presente momento elas são imensuráveis. Elas são imensuráveis. E em um cenário de mudanças climáticas, o PIB vai ser muito impactado. Então, se para quem age, para quem toma decisão, para quem tem poder, a vida não importa, então olhe os seus números. Daí pelo menos você vai ter alguma razão para agir, e aí as vidas vão ser menos impactadas. Beleza? Espero que tenham gostado. Beijo, moçada.